capítulo de número 11, versículo 11 e versículo 12. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 11, versículos 11 e 12, assim está escrito: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, que vou falar da mesma forma dos teus filhos que vão vir. Se eu preciso de unção para falar, com certeza eles precisam de unção para ouvir. Que assim sejam os meus lábios e os ouvidos dos teus filhos, para que todos possamos ser participantes das tuas bênçãos, das tuas maravilhas, da tua grandeza e do teu amor. Assim, Pai, vem, abençoa, conforta, consola, alimenta e com a tua palavra sustente a sua igreja. É o meu pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu não precisaria dizer para os irmãos que Jesus é uma pessoa educada. Eu não precisaria dizer para os irmãos que Jesus é uma pessoa nobre, que Jesus é uma pessoa ética, que Jesus é uma pessoa humilde. Eu não precisaria dizer isso. Todos nós seríamos conscientes da ética, da educação, da humildade de Jesus. Ele tem todas essas características de uma forma muito clara, muito acentuada e muito abrangente. A gente vê isso, por exemplo, quando ele entra na fila para ser batizado por João. Ora, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas ele entra na fila para receber o batismo por João. João fica tão espantado, fica tão atônito, que diz assim: eu é quem careço ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Então Jesus, ele disse, só por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Outra parte linda da Bíblia que mostra a ética, a educação, a humildade de Jesus, é o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que Jesus, ele não força a barra, ele não insiste, ele não quer entrar na marra, à força. Ele bate, espera que nós escute ou ouçamos, e ele assim espera que nós venhamos abrir para que ele possa entrar. Então jamais eu devo esperar que Jesus haja de forma agressiva na minha vida, me forçando, me obrigando ou me constrangendo a alguma coisa que eu não esteja disposto a fazer. Porque às vezes nós criamos essa impressão que é necessário que Jesus venha de forma bruta, de forma caxia, de forma ferrabras, para nos pisar, nos torturar, nos assustar, para que assim possa criar em nós uma disposição para que a gente faça a sua vontade ou venha pelo menos abrir a porta para ele entrar. Mas ele só vai entrar se nós ouvirmos a sua voz ou o batido da porta e abrir para que ele possa entrar. Outra coisa interessante que eu falo dentro desse contexto é que Jesus, ele só começa o seu ministério depois que João é preso.
Enquanto João está na ativa, porque como Jesus foi batizado por João, dentro da liturgia, Jesus era discípulo de João. Tanto que, quando Jesus começou o ministério, alguém correu até João e disse assim: aquele que tu batizaste, ele está fazendo e está batizando mais discípulos do que tu. Ora, na mente dos discípulos de João, João precisava ir lá até Jesus e repreendê-lo, por ser João o mestre, entre aspas, de Jesus, pelo simples fato de João tê-lo batizado. Então, nessa liturgia, Jesus era discípulo de João. Mas Jesus, ele vai cumprir a hierarquia. Jesus, ele vai cumprir a norma. Ele não vai passar na frente de João, mesmo sendo o criador de João, mesmo sendo o suor de João, mesmo sendo Jesus o oleiro e João simplesmente um vaso. Jesus, ele vai esperar o tempo, o momento dele. Então, quando João é preso, aí Jesus começa evangelizar, batizar e fazer muitos mais discípulos do que João. E alguém confidencia isso a João. Aí o que é que João faz? João chama 2 dos seus discípulos, porque João foi preso por ter denunciado o caso lá de Herodes, que tomou a esposa do próprio irmão. João denunciou e por causa disso mandaram prendê-lo. Raiva de João, por ele ter denunciado esse erro, esse pecado. Mesmo assim, João, na prisão, os discípulos continuavam respeitando e considerando João. Então João chama 2 dos seus discípulos e mandam ir até Jesus para saber se Jesus era de fato o Cristo, o Messias, ou eles haviam de esperar outro. Parece que João está indeciso na sua chamada. Parece que João está em dúvida. Parece que João abalou a sua fé. Parece que a prisão abalou a fé de João. E João agora está preocupado. Será se Jesus é realmente Jesus? Ou vem outro depois dele? Exatamente assim acontece às vezes nas nossas vidas. Será se Jesus é comigo nesse negócio? Será se Deus está realmente comigo? Será se realmente é para eu fazer desse jeito? Será se é para eu ir realmente por esse caminho? Eu não estou sentindo segurança, eu não estou sentindo... Olha, João está preso. Imagine João, o profeta de Deus, o maior homem já nascido de mulher, preso, encarcerado. Então vem uma avalanche de dúvidas sobre João, incerteza. Ora, se João, ele teve esse momento, nós não somos melhor do que João. Haverá momentos de dúvidas em nós. Haverá momentos de preocupações em nós, de angústias, de tristeza, de vazios, de solidão, que a gente vai se indagar na nossa consciência, no nosso subconsciente. Será se Deus é realmente comigo? Por que é que eu estou passando por isso? Será se Deus realmente está comigo? Se Ele está comigo, por que é que eu estou preso? Se Ele está comigo, por que é que o meu casamento está essa tribulação? Por que é que eu perdi o emprego? Se Deus é comigo, por que é que eu estou doente? Se Deus é comigo, por que essa perseguição? Se Deus é comigo, por que eu estou passando essa derrota, essa miséria? Então vem uma série de dúvidas, de indagações, de perguntas na nossa mente, que muitas delas ficam sem resposta. E a gente tem que fazer uma coisa: crer somente. Simplesmente crer, ter fé. Então, quando os discípulos de João chegam até Jesus, eles trazem a pergunta: o nosso mestre mandou saber se tu és o Messias ou havemos de aguardar outro, ou se vem outro após o Senhor. Aí sabe o que foi que Jesus fez? Ele não respondeu. Não com palavras, não com frases. Nesse momento, tinha alguns cegos lá, Jesus fez os cegos ver. Tinha alguns surdos, Jesus Cristo fez os surdos ouvir. Tinha alguns mudos, Jesus Cristo fez os mudos falar. Tem alguns paralíticos, Ele curou os paralíticos. Tem alguns leprosos, Ele purificou. Tem alguns endemoniados, Ele libertou.
fez uma série de milagres. Aí virou-se para os discípulos e disse: voltem e digam a João que aqui os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados, os demônios são expulsos, e aos pobres se anuncia o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus para João. Sabe o que Jesus está falando para mim e para os amados irmãos? Não dê resposta com palavras, dê resposta com atitude, com trabalho, com dedicação, com fé, com perseverança. Alguém olha para você e diz assim: está quase desviado, está quase desviada. Não vá lá discutir com ela, venha para a igreja, adore a Deus, glorifique a Deus, porque serão as suas atitudes que darão a melhor resposta para aqueles que estão querendo de você uma resposta. Glória a Deus! Aleluia! Mas aí Jesus Cristo olhou para os que estavam ao seu redor e disse: que saíste a ver no deserto? Um profeta? Um homem esplendidamente vestido? Com roupas finas? Não, os que se vestem esplendidamente estão nos palácios. Mas o que saíste a ver no deserto? Um profeta? Sim. E eu digo que muito mais do que um profeta, porque este é o que foi dito pelo profeta Isaías: a voz que clama no deserto. E ele disse mais: eu digo mais a vocês, dos nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. Olha só, João Batista não era filho de rei. João Batista não tinha prata nem ouro. Se fosse hoje, João Batista não tinha um carro para andar, não tinha uma casa boa para morar. A igreja de João Batista não tinha cerâmica, não tinha forro, não tinha ar-condicionado, não era uma igreja chique, climatizada, bonita, organizada, não, cheirosa não era. Na verdade, nem igreja ele tinha, ele pregava no meio da rua, no deserto. Mas foi considerado o maior homem já nascido de mulher. E eu falo ainda, se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia como eu gosto de ler e pesquisar, você vai ver que João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não fez um cego ver, não fez um surdo ouvir, não fez um mudo falar, não expulsou o demônio, não purificou o leproso, não ressuscitou o morto. João Batista não fez nenhum milagre. Mas Jesus Cristo disse: este é o maior homem já nascido de mulher. Sabe por quê? Porque ele preparava o povo para a chegada de Jesus. O grande diante de Deus não é aquele que faz milagre, não. O grande diante de Deus é aquele que ensina o povo a andar pela palavra do Senhor. É aquele que ensina a igreja a temer a palavra do Senhor, obedecer a Deus. Esse é chamado grande na presença de Deus. Então talvez os irmãos fiquem preocupados, porque talvez não tenham uma casa chique, não tem a roupa de marca, o sapato não é importado, já está meio furado. Esse aqui mesmo, quando eu saio na rua, ele fica chacoalhando, porque já furou a sola, aí tem uns buraquinhos, tem umas britazinhas, aí fica quando a gente anda. Mas não é isso que vai lhe dar status diante de Deus. Deus não escolhe o homem pelo paletó, pela gravata, pelo sapato, pelo carro, pela casa, pela mobília, pela comida que ele come. Deus escolhe o homem pelo amor que ele tem à palavra. Não é assim que está escrito em João 14, 22, 23, por ali: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Deus não vai olhar se o sapato é novo, se é velho, se o paletó é novo, é velho, se o vestido é novo, é velho, se é de marca, se não é de marca, se comprou no camelô, se trouxe de Caruaru. Deus não vai olhar. O que Deus vai olhar é se guarda a palavra. Aleluia. Deus não vai saber. Ele quer saber se você guarda a palavra. Ele não quer saber se seu cabelo é liso, é pichauí, é enrolado, é de imbira, é mega ré. Ele não quer saber. Ele quer saber se você guarda a palavra. Então, se você guarda a palavra, ele vem. E era esta a preocupação de João.
era guardar a palavra e ensinar a palavra. Jesus não veio para o ambiente por causa da suntuosidade do lugar, por causa da beleza do prédio do templo. Não, Jesus Cristo veio se tiver homens e mulheres que temam, obedeçam, cumpram e guardem e andem pela sua palavra. Aí ele veio. Este é o maior homem já nascido de mulher, João Batista. Aí no versículo 12, ele diz: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Do reino dos céus, irmãos. O reino dos céus tem uma tradução muito mais antiga, que dá o mesmo significado, que diz assim: o reino de Deus é tomado à força e os valentes se esforçam para entrar nele. Ó, o reino de Deus é tomado à força e os valentes se esforçam para entrar nele. São duas qualidades: valentia e esforço. Porque às vezes a pessoa é valente, mas não se esforça. Às vezes se esforça, mas não é valente. Tem que estar os dois unidos, porque essa é a exigência, a receita pela qual nós iremos me permita a expressão, apossar do reino de Deus. É com força, com valentia, com determinação que nós vamos nos apossar, conquistar o reino de Deus. Não sou eu quem diz, é a Bíblia, palavras do próprio Jesus. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Esse deve ser o nosso objetivo, o reino de Deus. Por quê? Porque várias igrejas na atualidade estão ensinando aos seus fiéis que o objetivo do evangelho é fazer com que você conquiste prata, conquiste ouro, riqueza, prosperidade financeira, casa na beira da praia, carro zero, Camaro amarelo, roupa. Não. O objetivo do evangelho é nos despertar para que a gente possa conquistar o reino de Deus, o reino dos céus. Aleluia. Este é o objetivo do evangelho. O reino, ele é simbolizado por uma coroa. Não sou eu quem diz, é João na revelação do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu vou contar essa ilustração para que você entenda o que João está querendo dizer. Dizem que na Rússia, em alguns anos passados, a polícia secreta de lá chama-se KGB. E lá é proibido pregar o evangelho, é comunismo. Não se pode pregar o evangelho. Não se pode ter uma igreja como a gente está aqui falando de Jesus usando o som. Então eles adoravam a Jesus escondido. Muitas das vezes debaixo dos esgotos que são grandes, nas grandes cidades, tubulações enormes, eles entravam lá dentro para adorar. E quando foi um dia, 5 irmãos foram ser batizados nas águas. Então, para ser batizado nas águas, tinha que ser de madrugada. E lá a temperatura cai abaixo de zero, a ponto dos rios ficarem congelados. 5 irmãos, 2 pastores, saíram com os irmãos para batizá-los. A KGB, que investigava de longe, começou a segui-lo. Já sabia o que ia acontecer. A história diz que quando eles chegaram na beira do rio, a KGB ficou de longe só olhando. Eles fizeram 5 buracos no rio, no gelo, quebraram o gelo, fizeram 5 buracos, para os irmãos entrarem de uma vez só, ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rapidamente e sair e ir embora, para não perder tempo. Pararam, a KGB ficou de longe olhando, eles se enfileiraram, receberam a instrução. Na hora que eles estavam prestes a descer ao batismo, aí a KGB chegou, eles se assustaram, não corre ninguém, eu sei o que é que está acontecendo aqui, não vamos impedir. Vocês podem se batizar, não tem problema, ninguém vai impedir o batismo de vocês. Com uma condição, após o batismo, vou matar todo mundo. Mas pode descer as águas, pode ficar tranquilo,
Fica à vontade. Ficaram a certa distância. Pode descer as águas, ninguém vai impedir não. Agora, depois que forem batizados, a gente vai matar um por um. Fuzilar. Agora, se desistirem, pode ir-se embora. A gente não mexe com ninguém. Se não quiserem descer as águas, não quiserem o batismo, pode ir-se embora. Os 5 ficaram parados. De repente, um dos 5 desistiu. Se assustou, tremeu na base, faltou fé. Disse, eu não quero não, eu quero viver, eu não quero morrer. Pode sair. Saiu, ficaram os 4. A história diz que um dos policiais da KGB, quando aquele rapaz saiu, Deus abriu os olhos dele e ele viu, quando desceu 5 coroas dos céus, a mais bonita que possa existir, desceram as 5. As 4 pousaram na cabeça dos irmãos que permaneceram e uma ficou lá flutuando. O soldado da KGB viu a coroa, pegou na farda da polícia da Rússia, arrancou assim que os botões voaram longe, jogou para lá e disse, se quiser me matar, me mata, mas aquela é minha e ninguém toma. Aleluia, louvado seja Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas o que é que a Bíblia manda guardar? Guarda o que tens. O que é que eu tenho para guardar? Tem coisa que eu tenho que guardar para poder receber a coroa. Eu vou apresentar duas que você precisa guardar para não perder a coroa. Primeiro, a palavra. Veja, o versículo 10 do mesmo capítulo 3 de Apocalipse diz assim, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir para tentar todos que habitam na terra. Aí ele segue, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que eu tenho é guardar a palavra. O salmista disse, eu escondi, Senhor. Ele não só guardou, ele escondeu. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu já falei, aquele que me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Uma das coisas que nos dá o direito à coroa é guardar a palavra. Guardar a palavra não só dá direito à coroa, dá direito a muita coisa, como por exemplo o Deuteronômio 28, que há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você será bendito na cidade, será bendito no campo, será bendito o fruto da sua esposa, o fruto do seu animal. Você vai emprestar, não vai tomar emprestado, você vai ter fartura, você vai estar por cima, não vai estar por baixo, você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Isso é resultado para quem guarda a palavra. Quer ver outro resultado lindo de quem guarda a palavra? Está em Mateus 7, 24. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem sábio e prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio as torrentes de água, bateram com força, bateram com vontade, bateram sem dó na casa, mas ela não caiu, permaneceu de pé, porque estava edificada na palavra. Aleluia. Não tem outra fórmula para você vencer as tentações, vencer as perseguições, vencer as calúnias, vencer as provações, a não ser estar edificado na palavra. Aí ele diz, mas aquele que ouve as minhas palavras, até ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem sensato que edificou a casa na areia. Aí veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio as torrentes de água, bateu na casa, não precisou nem bater com muita força, ela caiu e grande foi a sua ruína. É por isso que tem vezes que você vê dentro da igreja, vê pessoas que vêm para a igreja, até dá glória a Deus, até dá aleluia, até ouve a palavra, até canta, até adora, aleluia, mas sabe qual é o problema? Ele não está edificado na palavra, porque não é só ouvir, tem que ouvir, praticar e guardar a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não posso ser diferente com a igreja. Eu sei que às vezes o culto ele se torna um culto puxado, quando uma mensagem ela vem e é uma mensagem de estudo, se torna aquela, é a mesma coisa, aleluia, na área secular, mas é o que vai te alimentar, é o que vai te sustentar.
sustentar, é o que vai te edificar, é o que vai te fazer permanecer de pé. Lá na frente, quando a luta se levantar, você vai dizer assim: graças a Deus, porque eu tenho, aleluia, uma igreja onde se prega a palavra, onde se ensina a palavra. É por isso que eu estou de pé, é por isso que Satanás está me perseguindo, mas eu estou de pé, é por isso que a tentação está vindo, mas eu estou de pé, é por isso que a calúnia está vindo, mas eu estou de pé, é por isso que a prova se levantou, mas eu estou de pé. Sabe por quê? Porque está alimentado, edificado, construído e levantado sobre a palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Então você tem que guardar a palavra. Guardar a palavra. A segunda coisa que eu tenho que guardar, se eu não quiser perder a coroa, é a fé. A segunda coisa que eu tenho que guardar é a fé. Não sou eu quem diz, é o apóstolo dos gentios. No capítulo, acho que 4, versículo 7, da carta a Timóteo, não sei se é a primeira ou a segunda, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, desde já, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida, a sua vinda. Então eu preciso guardar a palavra e guardar a fé. Guardar a palavra e guardar a fé. Não tem como um homem explicar para a igreja o que é fé. A fé é algo inexplicável. Não dá para explicar para os irmãos o que é fé, irmãos. Porque na mente de algumas pessoas, aquela pessoa que orou e Deus deu um carro para ela, e rapaz, aquele homem tem muita fé. Aquela pessoa que orou e Deus deu um apartamento para ela, rapaz, aquele homem tem muita fé. Aquela pessoa que orou e ficou curada daquela doença, daquele câncer, alguém disse: rapaz, aquela pessoa tem muita fé. Alguém que ora e pede e Deus atende todos os desejos daquela pessoa, alguém olha e diz: rapaz, aquela pessoa tem muita fé. Mas a pergunta que não quer calar, no seu entendimento, quem é que tem mais fé? Aleluia. É aquela pessoa que ora, recebe casa, recebe dinheiro, recebe saúde, recebe bênção. Aí por isso ele vem para a igreja, dá glória, ele exalta, ele glorifica, ele fica alegre, fica feliz. Quem é que tem mais fé? É esse ou aquele que mesmo doente, mesmo desempregado, mesmo sem casa, morando de aluguel ou de favor, mesmo assim vem para a igreja e glorifica, adora, exalta, canta e louva ao Deus dos céus? Quem é que tem mais fé? É por isso que não dá para explicar a fé, meu irmão. É por isso que o conceito da fé vai além. Então fé não é aquele que ganha tudo. Fé é aquele que não ganha nada, mesmo assim continua adorando. É verdade. Glória a Deus. Qual é o homem que a gente olha e vê uma disposição extraordinária? Jó. Perdeu tudo. Aleluia. Se fosse um da gente, a gente ia se desviar, ia rasgar a Bíblia. Nunca mais eu passo nem na porta de uma igreja. Tanto que eu pedi, tanto que eu orei tanto pelo meu filho, orei tanto pelo meu pai, orei tanto pela minha mãe, orei tanto para não perder o emprego, orei tanto para Jesus curar, e Jesus não fez? Esse Jesus não é de nada não. Aleluia. Aí tem aquele outro que orou, pediu, consagrou, jejuou, buscou, pagou o preço, no final não aconteceu nada, veio tudo por água abaixo. Aí alguém olhou para ele e disse: agora vai se desviar, agora vai sair da igreja. Aí faz que nem Davi, quando estava orando pelo filho, lembra do filho com Betseba? Aleluia. Já Davi orando para Deus não matar o menino, para o menino viver. Aí de repente o menino morreu, alguém foi olhar e disse para ele: o menino morreu. Sabe o que ele fez? Se levantou, se banhou, se ungiu e foi almoçar, foi jantar, que ele estava em jejum. Aleluia, louvado seja Deus. Aí disse: eu estava orando para Jesus fazer, Jesus não fez, a vida continua. Glória a Deus. Então a fé não significa dizer que quem tem fé é aquele que recebe tudo, porque às vezes aquele que não recebe nada, ele continua de pé. Isso é fé. Então, se você não quer perder a coroa, guarda essas duas coisas: a palavra e a fé. A fé e a palavra, porque o reino de Deus é tomado à força, e os valentes
se esforçam para entrar nele. Aleluia. Se você, aleluia, quer entrar no reino, esta é a receita. Fique de pé em nome do Senhor.